Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos 8, 28. Eu estou lendo o NVI. Romanos 8, 28. Isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só 28 por enquanto, só 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Papai, em nome de Jesus, te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha com a tua glória. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, com a tua palavra, que o Senhor venha com a tua direção. Pai, nesse momento eu me esvazio da minha sabedoria e eu declaro, meu Pai, que somente a tua palavra vai ser declarada desse lugar. Eu não quero nada de mim, eu quero tudo do Senhor, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja, meu Pai, exaltado, que o Senhor seja, meu Pai, glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Estava na última aula no Mergulhando na Palavra, falando sobre escatologia. Na última aula do mês de setembro, a gente estava falando sobre esse assunto, sobre o plano de Deus, sobre até a questão de até onde vai o nosso livre-arbítrio, né? E é algo que tem sido muito debatido por vertentes teológicas diferentes nos últimos dias. Tem gente que fala que nós temos livre-arbítrio, tem gente que fala que nós não temos livre-arbítrio, que Deus desenha e coordena todas as coisas milimetricamente de acordo com a vontade dele, ou seja, como se nós fôssemos fantoches comandados por cordinhas, né? Mas hoje a gente vai falar, pode colocar o tema no telão, que Deus está no controle. Amém? E eu até pedi para fazerem um trocadilho, não é culpa do Maurão. Ele ficou com medo de vocês achassem que era culpa dele. Não é culpa minha, fui eu que pedi esse trocadilho. Porque Deus está no controle. Amém? Já vai aparecer aí. E para a gente avançar um pouco sobre isso, a gente vai ler o livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Êxodo 1, 5. Amém? Vai ser tudo NVI, tá? Não vou mudar a versão não. Êxodo 1, 5 diz assim: ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país.
Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Até aí. Descendência de Abraão, povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. De Abraão, que Deus mandou sair da terra dele, do meio da parentela dele, nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó, que depois do encontro com Deus se tornou Israel. De Israel nasceram 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. De Israel, José se tornou governador do Egito, e depois levou a Israel e a seus irmãos para o Egito, e eles viraram escravos. Como que Deus está no controle? Como Deus está no controle? Eles viraram escravos. O plano de Deus está errado. Tem um furo, porque eles viraram escravos, é isso? Vamos voltar um pouquinho. Gênesis 15. Abraão fez uma aliança com Deus. Gênesis 15, no versículo 13. Quando Deus estava concretizando a aliança com Abraão, lá no versículo 13, então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Continua. Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Continua. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus prometeu para Abraão que eles seriam escravos? Deus prometeu para Abraão que isso aconteceria? O plano de Deus estava furado? Não. Mas por que Deus permitiu que o povo escolhido dele fosse escravizado? Que sentido tem nisso? Como que a gente pode entender que o nosso Deus, que é todo poderoso, vai permitir que o mal aconteça com o seu povo escolhido? Vamos avançar um pouquinho? Juízes 3, versículo 1. Moisés tirou o povo do Egito, caminhou pelo deserto por 40 anos. Depois de 40 anos caminhando no deserto, Moisés morreu. Deus virou para Josué e falou: Josué, Moisés morreu. Vai, levanta, bate o pó da roupa, guia esse povo, atravessa o Jordão. Então Josué, durante a vida dele, conquistou a terra prometida com aquele povo. Aquele povo se tornou um povo guerreiro, e eles conquistaram a terra. E aí em Juízes a gente tem o seguinte: são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Continua. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham experiência anterior de combate. Mais um. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, até aí. Então, por que Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com Israel quando eles conquistaram a terra prometida? Deus tinha prometido a Moisés que ia varrer de diante deles os povos que habitavam naquela terra.
Mas Deus permitiu que toda essa galera ficasse. Por que Deus permitiu que toda essa galera ficasse? Volta a um versículo que a gente entende. Vai lá para o 2. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Eu vi uma imagem muito interessante hoje no LinkedIn. Tinha um rapaz franzino, era desenhado, né, um cartoon. Tinha um rapaz franzino que estava sofrendo para levantar um peso, e do lado dele tinha um outro com as mesmas fisionomias, muito mais forte, carregando 2 ou 3 caixas daquela. E aí a frase era a seguinte: não são as coisas que ficam mais fáceis, é você que fica mais forte. E é real. Porque Deus permitiu que o povo escolhido dele passasse por dificuldades, passasse por necessidades, fosse escravizado, para que o povo de Deus aprendesse a depender de Deus, para que o povo de Deus aprendesse a ser guerreiro, para que o povo de Deus aprendesse a se posicionar. No livro de Juízes inteiro, a gente não vai ler, mas inteiro a gente tem o povo se corrompendo, Deus tirando a mão, esses povos adversários atacando e oprimindo os israelitas, e aí eles então se humilham diante de Deus, clamam a Deus, Deus vem e livra eles, e eles permanecem um tempo se relacionando com Deus, até que eles, vivendo num momento bom, se corrompem, se afastam de Deus, começam a se prostituir com os deuses daqueles povos. Então Deus mais uma vez tira a mão, eles são oprimidos por aqueles povos, e isso é um ciclo que acontece durante todo o livro de Juízes. Por que Deus permitiu que eles sofressem? Para que eles aprendessem a assumir a postura de filhos de Deus, de povo de Deus, de escolhidos por Deus, de povo santo, que eles até então não tinham assumido. Amém? Só que tem algumas coisas que a gente vai ler agora sobre a vontade de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem está no controle? É Deus. Amém? Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Voltar para Provérbios 16. A gente vai ler 2 versículos, o 3 e o 9. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 9. Mais um? Aí. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Salmo 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mais um. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Quem está no controle? Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Tem mais um versículo que eu não coloquei aqui, mas em Jeremias 29, eu não sei se é o 11, fala que
Bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de bem, não de mal. Amém? Para te fazer prosperar. Aí, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Continua. Os planos de Deus, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Continua. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Amém? Então o plano de Deus é que a gente se achegue a Ele, é que a gente se aproxime dEle. E então o plano dEle é de nos abençoar, e Ele faz isso. Só que por que muitas vezes a gente acaba enfrentando perdas? Porque a gente recebe bênçãos e a gente acaba se tornando autossuficiente. Porque a gente pede, recebe, e ao invés da gente continuar olhando para aquele que nos deu a bênção, a gente começa a olhar para a bênção. E então Deus fala: vem, olha para mim de novo. E aí, por isso às vezes a gente passa por tempos difíceis, por isso às vezes a gente passa por coisas ruins. Mas quem está no controle? Deus. A gente vai ler Gênesis 3, a partir do versículo 6. A partir do 6, deixa eu ver aqui. Não, a partir do 1. Gênesis 3, capítulo inteiro, a gente vai ler. Quase o capítulo inteiro, o último versículo a gente não vai ler. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, o comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi de comer? E o homem disse: foi a mulher que você me deu por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher
e comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que a terra volte, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Até aí. Só até aí. A gente tem algumas situações aqui. Primeira situação, que é um negócio muito interessante. Muita gente coloca a culpa em Eva, né? Quem aqui já pensou que é tudo culpa da Eva? Faz assim. Se eu te falar que não é. Se a gente voltar, para quem que Deus deu a ordem de não comer do fruto? Para Adão. Depois disso, a gente tem a criação de Eva. Deus deu para Eva a ordem de não comer do fruto? Não. Deus criou Adão, e Deus colocou Adão no jardim, e deu a ele o domínio e o governo sobre toda a criação. Então depois Deus falou: eu vou fazer para ele uma auxiliadora que ele seja idônea. E aqui a gente tem, não é culto de casais, mas é só para a gente poder construir em cima disso. Aqui a gente tem Deus fazendo a separação dos papéis do homem e da mulher. Porque se o homem foi criado para governar sobre todas as coisas, para ser o executor das coisas, a mulher, sendo auxiliadora dele, foi criada para aconselhá-lo, para trazer conselhos a ele, para que então ele pudesse direcionar as suas atitudes e as suas execuções. Amém? Então, a serpente, como é que está falando aqui? Mais astuto de todos os animais. Entendendo isso, ia falar com Adão? Não, porque Adão foi criado para executar, para fazer as coisas, para governar. E ele ouviu o conselho da mulher dele, que foi criada por Deus para trazer conselhos para ele, para ser a conselheira dele. A serpente foi na mulher, que não tinha recebido aquela ordem de Deus, que conhecia a ordem porque Adão tinha falado para ela, tanto que ela sabia que não podia comer daquele fruto, mas ela não tinha recebido a ordem direta de Deus. E aí acontece um negócio muito interessante, no versículo 6 e 7, que é quando a mulher come do fruto, fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso era desejável para ela se obter conhecimento e discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, e ele comeu também. Ela tomou o fruto, ela comeu o fruto. Se Adão estivesse perto dela, Adão falaria para ela: não faz isso. Então Adão não estava perto dela, porque Adão recebeu a ordem de Deus. Amém? Adão não estava perto dela. Entendeu o raciocínio aqui? Adão não estava perto dela, porque se tivesse, ele falaria para ela não comer. Então ela tomou do fruto, comeu. Aí ela pegou o fruto, levou para Adão. Pelo conselho dela, Adão pegou o fruto e comeu. E só então, lá no versículo 7, os olhos dos dois se abriram. Não fala que os olhos de Eva se abriram, e depois que Adão comeu, os olhos de Adão se abriram.
Não. Quando Adão comeu, os olhos dos dois se abriram, porque a responsabilidade da execução era de quem? De Adão. Adão era responsável pela mulher dele. Se ela tivesse comido do fruto e ele não tivesse comido, sabe o que ia acontecer? Nada. Os olhos não iam se abrir. Talvez Deus chamasse atenção, sim, mas os olhos não iriam se abrir, porque o responsável pela execução era Adão. E a gente tem esse Adão, pó da terra, carne, alma vivente. O primeiro Adão, ele cobria a sua esposa. Se ele não pecasse, ele cobria o pecado dela. E aí a gente tem o segundo Adão, Cristo, que não é mais alma vivente, mas é espírito vivificante. E a gente tem Cristo cobrindo os pecados da sua noiva, para que, por mais que a gente continue pecando, enquanto a gente permanecer em aliança com Ele, Ele já pagou o preço. Amém? E aí tem um negócio muito interessante, lá no versículo 17, quando Deus está falando com o homem, Ele falou assim: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Eu pesquisei aqui, e existem 3 palavras em hebraico que são traduzidas por maldição. A primeira delas, olha que curioso, uma palavra que é traduzida como maldição, em hebraico se escreve e se fala Alá. Alá, em hebraico, significa uma maldição advinda da quebra de aliança com Deus. Mas não é essa maldição que está escrito aí. Existe uma segunda maldição em hebraico que se lê como Kalal, que é uma maldição no sentido de uma zombaria, de ter uma tentativa de diminuir, menosprezar aquilo que Golias estava fazendo com Davi, tentando afrontar ele, tentando diminuir ele, tentando humilhar ele. Era o que em hebraico se fala como Kalal. E existe uma terceira palavra que é traduzida por maldição, que é essa, que é arar. Essa palavra, ela significa que é uma maldição já consumada. Da raiz dessa palavra vem a palavra cativeiro. Então, Deus disse aí, eu vou traduzir essa palavra maldita pelo seguinte: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu ordenei a você que não comesse, cativa é a terra por sua causa. A terra está em prisões por sua causa. A natureza se enfraqueceu por sua causa. É algo já consumado. Deus não amaldiçoou a terra. A terra se tornou em cativeiro por causa da escolha que Adão teve. Mas aí eu vou falar para vocês um negócio que, conversando com o pessoal no Mergulhando, deu discussão, mas é interessante. E se eu te disser que Adão pecar fazia parte do plano de Deus? Deus está o quê? No controle. Deus está no controle. Adão pecar fazia parte do plano de Deus. Alguma coisa foge do plano de Deus?
perdoem minha palavra, Deus é burro? Deus é estúpido? Qual era a árvore que Adão não podia comer? Qual era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não conhecia o bem, nem conhecia o mal. Adão era completamente ingênuo. Eva também. E eles foram colocados no jardim, onde Deus sabia que estava a serpente, que era um animal astuto, que estava sendo usada por Satanás. Deus sabia que a serpente estava lá. Ele não proibiu que a serpente estivesse lá. Pelo contrário, Deus criou a serpente. Deus não proibiu que Satanás estivesse lá. Ele lançou Satanás na terra. E ele colocou Adão, completamente ingênuo, no jardim, sem ter conhecimento do bem e do mal. E a única coisa que Deus falou para ele não fazer foi: você não pode comer essa árvore aqui, que vai te dar o conhecimento do bem e do mal. Cara, Deus sabia que Adão iria comer aquele fruto. Eu que não sou onisciente, olhando o cenário, sabia disso. Porque Adão era ingênuo, foi colocado num jardim com alguém que tinha capacidade de enganá-lo. O detalhe não era se Adão ia comer, o detalhe era quando Adão ia comer. Mas que ele ia comer, ele ia. E aí, vamos lá em Apocalipse 13:8, para vocês verem que o plano de Deus sempre foi perfeito. Nós não somos, mas o plano de Deus sempre foi perfeito. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, continua, todos aqueles que não tiveram seu nome escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro foi morto desde quando? Desde que Adão pecou? Foi? Desde que Adão foi colocado no jardim? É isso? Não. O Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus contava com isso. Ele sabia. Antes de Deus criar Adão, o Cordeiro foi morto. Antes de Deus criar a luz, o Cordeiro foi morto. Antes de estar escrito que a terra, porém, estava sem forma e vazia, o Cordeiro foi morto. O plano de Deus é perfeito. Deus está no controle. Amém? Vamos voltar para Romanos 8. Só que agora a gente vai ler a partir do versículo 15. Podia ser mais. Esse capítulo é maravilhoso, mas a gente vai ler só a partir do versículo 15. A gente vai até o 28. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Atenta agora. A natureza criada,
aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora como dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você vê que não é simplesmente que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus permite que nós passemos por momentos de dificuldade. A gente viu isso. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria escrava por 400 anos. A gente viu isso. Deus prometeu para Moisés que ia varrer os cananeus de Canaã, da terra santa, da terra prometida, mas Deus permitiu que povos permanecessem lá, para que eles se mantivessem como um povo guerreiro, para que eles mantivessem as suas espadas afiadas. A gente vê isso em todos os lugares. A gente vê na Bíblia isso sendo falado de ponta a ponta, que Deus permite que coisas aconteçam a nós, porque Ele quer nos fortalecer, porque Ele quer que a gente fique mais firmemente na presença dEle. Amém? Lá em João 16:33, diz um versículo muito conhecido: eu disse essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo. Sabe o que Jesus quis dizer quando Ele disse eu venci o mundo? Ele quis dizer o seguinte: a maldição que estava sobre a natureza criada, por causa das escolhas de Adão, eu venci. Ele disse assim: a maldição que havia sobre Adão e sobre a descendência de Adão, porque Deus declarou, como Ele conhece o bem e o mal, a gente não pode deixar ele viver para sempre. Essa maldição, Jesus matou no peito e falou: eu resolvo, eu venci o mundo, eu venci isso, eu venci essas maldições, eu venci todas essas coisas. Apocalipse 5, a gente vai ler do 1 ao 14. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele.
Então um dos anciãos disse: não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Ele venceu o mundo, e Ele nos disse: nessa terra vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui a gente viu o relato da vitória dele, como foi gloriosa. Não foi simplesmente vencer a morte, não foi simplesmente ser crucificado e ser ressuscitado. Ele mesmo, antes dele ser crucificado, já tinha ressuscitado um monte de gente. Ele tinha ressuscitado Lázaro, ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele tinha ressuscitado aquele menino lá que estava sendo levado no cortejo. Antes disso, Eliseu estava morto. Pegaram um soldado morto na batalha, jogaram em cima dos ossos de Eliseu, porque a cova estava aberta. Quando o carinha tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Antes disso, quando Eliseu era vivo, o menino morreu, o filho da mulher lá morreu. Eliseu foi lá, deitou em cima do menino, o menino ressuscitou. A vitória de Jesus disse, não é ele ter ressuscitado, porque a ressurreição já era prática quando Deus se manifestava. A vitória dele, que ele disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o que a gente acabou de ler em Apocalipse 5. Ele venceu e ele reconquistou o reino. Ele reconquistou a terra, ele reconquistou o domínio que o primeiro Adão tinha perdido. Ele tomou de volta. Isso que é a vitória dele. É nisso que a gente tem que regozijar, é nisso que tem que estar a nossa esperança, é nisso que tem que estar o nosso ânimo, porque ele venceu. Amém? 1 João 2:25. Maravilhoso demais, gente. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Primeiro Adão pecou, trouxe maldição, atraiu maldição,
fez com que a terra se tornasse cativa, fez com que a humanidade se tornasse cativa da morte. Veio o segundo Adão, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele nos promete. Isso quer dizer que eu não vou ter nada nessa vida, eu não vou prosperar aqui? Não quer dizer isso. Quando os discípulos foram perguntar isso para Ele, Ele falou assim: ninguém há nessa terra que tenha aberto mão de coisas por amor a mim, que não venha já na presente vida, no presente século, a receber 100 vezes mais. Então, isso não está na conversa, tá? Não é essa conversa que a gente está tratando. Eu não estou falando sobre questões materiais aqui, porque as questões materiais, sim, são bênção. A gente falou sobre a semeadura no começo do culto. Amém? Se você semeia, você colhe, ponto. Eu estou falando aqui do que nos traz esperança. Do que nos traz esperança. Eu não vou lembrar onde, mas uma das cartas de Paulo, que havia pessoas que estavam questionando a questão da ressurreição. E Paulo disse o seguinte: cara, se não houvesse ressurreição, como nós seríamos miseráveis, porque a nossa esperança seria esvaída. A gente não teria esperança se não houvesse a esperança, se não houvesse a promessa da vida eterna. A gente não teria esperança se a nossa vida se resumisse a esses 80, 90 anos aqui. A gente olha para a eternidade, e contemplando a eternidade, a gente fala assim: Jesus, eu quero estar perto de você. Amém? Porque essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Então, a mensagem de hoje é essa. O que a gente vai fazer agora, se você entendeu a profundidade disso, é o seguinte: eu vou convidar você para ficar de pé para a gente adorar. Se você quiser, você pode se ajoelhar para orar a Deus. Se você quiser, você pode vir aqui à frente do altar. Você pode se ajoelhar aqui, ficar de pé, fazer o que você quiser. Mas é o momento, é o tempo que você tem para adorar a Deus. Você lembra quando a gente leu lá em Apocalipse 5, que as taças que os anciãos tinham eram a oração dos santos, que estão sendo apresentadas como incenso ao Cordeiro? Quando ele recebeu a coroa, quando ele recebeu a glória. É isso que a gente vai fazer agora, é encher essa taça, é encher essa taça. Amém? Então, agora é o momento que você vai adorar a Deus, que eu vou adorar a Deus. A banda já está se posicionando aqui. Fica de pé no seu lugar para a gente adorar, em nome de Jesus.
Senhor ter nos escolhido, que é o Senhor ter nos amado primeiro. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, sabendo que amanhã a gente vai pecar de novo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor falou, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero te fazer meu filho, eu quero te fazer minha filha. O Senhor disse, eu te escolhi e eu te amei primeiro. Nós sabemos que nós não merecemos nada, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, porque nós ainda habitamos em um corpo que tem uma natureza corrupta, que nos atrai para longe do Senhor, e nós temos que guerrear contra nós mesmos para permanecer na tua presença. E ainda assim o Senhor nos escolheu, e ainda assim, quando a gente chorando chega diante do Senhor e fala, Pai, tá difícil, o Senhor vira para nós e fala, meu filho, aguenta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque é quando você está fraco que eu te faço forte. Meu filho, aguenta, é só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho, a gente já vai estar para sempre junto. Uma vez perguntaram para Jesus por que ele estava com os pecadores e por que ele valorizava a atitude dos pecadores que se arrependiam, dos publicanos ou das prostitutas que se convertiam. A resposta, ela foi um negócio maravilhoso. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Você já foi perdoado de tudo que você fez. Se você escolher permanecer nos caminhos de Jesus, permanecer trilhando esse caminho, Jesus disse que Ele é o caminho, a aliança com Ele é o caminho. Se você escolher permanecer aliançado com Ele, caminhando nele, caminhando com Ele, você não vai estar isento de pecar, de errar, de tropeçar, ou mesmo de cair. Mas quem é muito perdoado, muito ama. E você todo dia tem a oportunidade de entender o tamanho do amor que Deus tem por você. A cada dia, depois que você faz as maiores burradas, que você vira para Deus e fala, Pai, me perdoa, eu sei que eu errei, eu até escutei o Espírito Santo falando para eu não fazer, mas eu escolhi fazer e eu fiz. Me perdoa, eu não fui forte o suficiente. Meu filho, permanece, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a proposta de aliança. Da mesma forma que o primeiro Adão cobria as falhas da sua esposa, o segundo Adão cobre todos os seus pecados, os seus deslizes, os seus desvios.
Você só precisa estar diante dele. Você só precisa estar na presença dele. Você só precisa se humilhar diante dele e falar: Senhor Jesus, eu sei quem eu tenho sido. Faz de mim quem o Senhor quer que eu seja. Eu aceito essa aliança contigo. Então, você hoje tem a oportunidade, se essa aliança estava trincada, ou se você já tinha até tirado ela do dedo, de reafirmar essa aliança, de reafirmar os seus votos, de falar: Jesus, eu te quero na minha vida. A gente não vai fazer algo que constranja uma pessoa só falando, se for o caso, ou duas. Nós vamos todos como corpo. Eu peço a vocês que também façam isso. Mas se você estiver, eu estou renovando a minha aliança, eu te peço que você levante as suas mãos, porque todos como corpo vamos orar junto com você. Se você em casa ou no trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo, for fazer essa oração, reafirmar os seus votos, a sua aliança com Cristo, escreve no comentário e alguém vai te procurar para poder te amparar, para poder te ajudar, te apoiar, para que você não caminhe mais só. Amém? Então, todos vamos repetir da seguinte forma: Senhor Jesus, hoje eu entendi qual foi a sua vitória. Hoje eu entendi que a sua vitória não foi simplesmente ressuscitar, mas a sua vitória foi a reconquista de um reino, foi a reconquista do governo sobre toda a criação. E eu entendo que o Senhor me propôs uma aliança na qual o Senhor paga o preço dos meus pecados. Eu aceito essa aliança. Eu te louvo pelo privilégio que eu tenho de ser um contigo. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te peço que o Senhor guie a minha caminhada, que eu não esteja mais só, que os meus pés não venham mais a vacilar, mas que o Senhor firme os meus passos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.